Hoje a gente está aqui para falar de suicídio, tema difícil, tem algumas complicações a gente falar disso, muito mais complicações nossas, pessoais, da ordem emocional, afetiva, do que propriamente da ordem teórica. Claro que ele é um desafio teórico também, filosófico, mas eu penso que é interessante a gente começar pela questão da ferramenta do psicólogo, que somos nós mesmos. Nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, a gente precisa tanto aliar o bom conhecimento teórico, a técnica e também condições emocionais e intelectuais adequadas para o exercício do nosso trabalho. Eu penso que um pouco diferente do que costumeiramente a gente faz, eu acho interessante, quando se fala do suicídio, a gente começar por algumas questões que dizem respeito à nossa atitude com relação a esse tema. E aí eu estava resgatando algumas coisas que eu já vi serem ditas em cursos sobre o suicídio. Cursos, palestras, aulas, coisas que eu ouvi aí ao longo da minha carreira, da minha formação também, né? Algumas coisas assim que foram muito marcantes, porque suscitam questões estranhas, para dizer o mínimo. E eu acho interessante a gente pegar para começar a pensar na nossa própria atitude com relação a esse tema, né? Porque a gente precisa entender qual a nossa atitude diante desse tema, porque na hora da prática, na hora em que a gente se vê diante de uma situação em que o suicídio está envolvido, a gente vai, evidentemente, usar teoria e técnica, mas aquilo que é mais íntimo nosso, da nossa postura, das nossas emoções, vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Então, a gente precisa elucidar essas questões para nós mesmos, para na hora da ação, isso não nos atrapalhar. Uma coisa muito importante para qualquer coisa com a qual a gente tenha que atuar na nossa profissão, mas no caso da relação da psicologia com o suicídio, a gente está falando de uma prática que em alguns momentos vai envolver situações mais extremas, situações em que tem que agir rapidamente, em que tem que ter posturas, inclusive, mais firmes para algumas coisas. Então, por exemplo, eu lembro de ter ouvido de um professor cujo referencial é a esquizoanálise, a filosofia da diferença, não sei se vocês conhecem, Deleuze, Guattari e companhia. Não vou entrar aqui na questão da polêmica envolvendo essa linha de pensamento, mas diante de uma situação de tentativa de suicídio, eu lembro desse professor classificar essa tentativa de suicídio como um ato de coragem. Ele dizia, assim, que essa tentativa de suicídio tinha sido um gesto de denúncia das questões que a gente vive, da nossa época, da sociedade. A gente compreende as pessoas terem dificuldade para lidar com esse tema, principalmente quando acontece perto da gente, mas é preciso tomar muito cuidado em como a gente aborda essas questões. Muito cuidado, né? Eu entendo que talvez em uma espécie de movimento de negação, pela proximidade, esse professor tenha tentado ver algo de positivo na situação, por mais que isso pareça absurdo, mas nós, a nossa profissão, a gente tem que ir se acostumando com os absurdos, com as contradições do ser humano, né? E aí, assim, só que aí o que fica complicado é a pessoa ir publicamente dizer isso, que foi um ato de coragem, né? Aí a gente tem uma questão assim de que parece que exalta ou enaltece o suicídio. Acontece que na ideação suicida, né, a ideação é pensar sobre o suicídio, é fantasiar sobre o suicídio, elaborar estratégias de suicídio. Acontece que é comum, na ideação suicida, a gente encontrar essa questão de que o suicídio é um ato de coragem, de que o suicida está denunciando uma questão frente ao mundo. Está denunciando a dor que ele sente, está denunciando o caos da sociedade,
a indiferença das pessoas, hein? E aí a gente cai, então, na nossa preocupação, que essa postura, então, de ver o suicídio como um possível ato de coragem, ato de denúncia, ele só reforça um tema muito comum da ideação do suicídio. Por outro lado, eu já vi também quem falasse do suicídio como um ato de covardia. Aí a gente vai para o outro extremo. Vejam como são complicadas essas posições, fundamentadas apenas em um julgamento, que é muito mais, talvez, do que a pessoa está sentindo, do que o profissional está sentindo naquele momento, do que propriamente uma postura adequadamente fundamentada. E aí, então, falar do suicídio como um ato de covardia, de alguém que fugiu das durezas da vida, das dores da vida, né? Das questões aí do existir que atingem a todos nós. Também não é por aí. Também não é por aí. Né? A dor envolvida na tentativa de suicídio é algo que só o indivíduo sabe. Né? A gente precisa compreender que dor não se mede. Dor não se mede. Né? A minha é maior que a sua, a dele é maior que a nossa. Dor não se mede. É cada um que sabe a intensidade com que as coisas nos afetam. Sim, a dor é legítima. Aí, a Nádia está falando aqui no chat, o suicídio enquanto um ato de fraqueza. É é o mesmo julgamento moral que está nesse de ato de covardia, né? Então, é um ato de fraqueza. Então, para mim, é uma pessoa fraca. Por isso que cometeu suicídio. Eu entendo, às vezes, as pessoas falarem isso por um sentimento de revolta de perder alguém, próximo ou não, e aí se sente ofendida pelo ato que essa pessoa cometeu, sabe? É algo que acontece, sim. É algo que acontece. Que eu já vi situações assim, até a pessoa ter uma explosão de ira, ofendendo uma pessoa já falecida, que já tinha cometido suicídio. Mas essa ira é uma das fases da negação, do próprio processo de luto também, né? Eu vou esmiuçar essas coisas, tá, gente? Podem ficar calmos. Eu estou colocando aqui, primeiramente, umas coisas que não devem ser ditas. Tem coisas que não devem ser ditas que são bem óbvias, vou passar por elas também. Mas essas aqui, acontece que eu vi profissionais falando isso, né? Uma terceira, eu vi um psicanalista falar do suicídio como um ato egoísta. Na ocasião, eu tentei entender se ele estava falando algo do ego. Não, era egoísta no sentido leigo do termo mesmo, de que a pessoa está sendo egoísta, tentando se livrar da própria dor sem considerar a dor dos outros. Eu não sei onde classificar o suicídio dessa forma vai chegar, não sei em que contribui pensar no suicídio dessa forma. Né? Existe um gesto muito mais de se preocupar em se livrar da dor, das condições existenciais em que a pessoa se encontra, do que um egoísmo propriamente dito. Não vejo dessa forma. E isso, mais uma vez, cai num julgamento do ato. Né? Outras coisas que dizem, mas aí são bem características do senso comum mesmo, o profissional não pode nem passar perto. Né? Então, coisas do tipo assim, quem quer se matar não avisa. Avisa sim. Vou falar melhor disso depois. Avisa sim. Não é sempre, mas avisa sim, dá indícios sim, e é com esses indícios que a gente trabalha. A gente tem que tomar cuidado, então, com essas posturas que tem muito mais a ver com a valoração moral do suicídio do que propriamente o conhecimento teórico e técnico necessário para lidar com ele. E tomar cuidado, então, porque muitas vezes a nossa postura, nossa ação acaba muito mais refletindo um sentimento pessoal com relação ao ato de suicídio ou à tentativa, do que propriamente uma postura profissional, fundamentada, que seja realmente construtiva, né? É claro que o psicólogo entrar em desespero frente a uma situação dessas também não é aconselhável, você precisa ter cabeça fria para lidar com isso. Como que eu vou ter cabeça fria? Então, esse é o X da questão de toda a profissão da área da saúde, viu? Inclusive da nossa.
como que eu vou ter cabeça fria, né? O melhor caminho é entender como essas questões mexem com você, como essas questões mexem com a gente. Com algumas pessoas vai mexer mais, com outras pessoas vai mexer menos. Então, cada um precisa ir passar por esse processo de autoconhecimento para ver como que lida com essas questões, né? Para quem nunca teve uma ideação suicida mais nítida, mais elaborada, realmente às vezes parece um assunto muito distante. E aí às vezes as pessoas falarem assim: "Nossa, não me entra na cabeça uma pessoa pensar em suicídio". Então, provavelmente porque você nunca pensou nisso. Mas então a gente precisa admitir que existe, evidentemente, que é um problema que tem que ser lidado com prudência, com sensatez, né? Alguma sabedoria aí. Da mesma forma, muitas vezes a pessoa teve um envolvimento muito próximo, seja por si mesma ou por outras pessoas, e acaba se mobilizando emocionalmente de uma forma muito intensa. E aí isso também pode ser contraproducente em situações mais concretas que algo esteja acontecendo. Então a gente começa por aí. Hoje eu fui entrando, já derrubando a porta no assunto, a gente falar das nossas questões frente a tudo isso, né? Então, a gente pode ficar revoltado frente ao suicídio, a gente pode ficar excessivamente triste, a gente pode, enfim, se ver comovido de alguma forma e a gente precisa aprender a lidar com essas questões. É um caminho muito pessoal lidar com isso, é um caminho muito pessoal, então não tem receita. Duas coisas que eu posso falar que servem para todo mundo. Primeiro, esse autoconhecimento, como que você sente esse assunto, como que você lida com esse assunto. E isso se aplica a quaisquer outros temas, na verdade, né? Na nossa profissão. Mesmo às vezes um tema que é leve para todo mundo, às vezes, para uma pessoa especificamente, pode ser um tema muito pesado por causa da história dela. Isso é muito pessoal. Então, entender a si mesmo na relação com esse tema, com essas questões, e o bom conhecimento teórico e técnico. Nossa, quando chegar na hora eu não sei o que eu vou fazer. Por isso que a gente tem que estudar bem e bastante. Não é fácil ter esse equilíbrio ou ter uma postura frente ao suicídio. Não, fácil não é mesmo. Fácil não é mesmo. Mas uma questão da gente manter-se em formação. Informação é a parte teórica e técnica e é a parte vivencial, digamos assim, né? Também algumas pessoas dizem, enquanto você está tentando acabar com sua vida, tem pessoas lutando por ela, o câncer está terminal, etc. Esse tipo de coisa você jamais diz para uma pessoa que está pensando em suicídio. Você jamais diz para uma pessoa que está tentando suicídio que tem gente numa situação pior que ela. A gente não culpabiliza uma pessoa em sofrimento psíquico em nenhuma circunstância. Então, essa pessoa que está em ideação suicida, ela pode o quê? Ela pode se ver confirmada em seu sentimento de ser um fardo para as pessoas, de ser um fardo para o mundo, de não ter lugar no mundo. Olha só, tanta gente sofrendo e eu que tenho uma vida perfeita, não consigo viver, não consigo fazer nada, não consigo ser produtivo, então eu sou um fardo mesmo. Que nem aquelas coisas, volta e meia a gente vê umas coisas assim motivacionais. Eu sei que as pessoas fazem isso na melhor das boas intenções, mas isso às vezes, muitas vezes, fragiliza muito mais uma pessoa que já não está bem. Então, você coloca a história de um amputado que é atleta olímpico. E olha você com as duas pernas e dois braços e não consegue fazer nada, né? Uma pessoa que está numa situação de, poderia dizer, uma ruína psíquica, e aí eu acho que seria legal explicar essa metáfora, né?
uma situação de uma ruína psíquica, a pessoa vai se sentir mais arruinada ainda, né? Esse tipo de comentário traz culpa e sentimento de ingratidão, isso mesmo. Essa metáfora da ruína psíquica é um pouco menos conhecida do que da desorganização. Eu vejo o pessoal usar muito a palavra desorganizado, né? Ah, e tal coisa que eu ouvi hoje me deixou desorganizado psiquicamente, que também tem seu valor. Não é uma questão de eliminar uma, não é isso. A questão é essa situação da ruína. O que a gente pensa em ruína? Tem, né, toda cidade tem suas construções abandonadas. Elas vão ruindo pouco a pouco. A falta de cuidado vai fazendo cair os pedaços, quebrar as vidraças, cai o telhado vai ficando torto, esse tipo de coisa. É um lugar que permanece em pé, você olha, tá ali em pé ainda, olha essa casa, né, que dó, a casa tá aí, ninguém habita nela faz décadas. Tentar habitar a casa em ruínas é um risco. É o risco dela ruir, ela desabar. A gente pode falar assim de uma mente em ruínas, uma situação em que a pessoa está comprometida em pensar em suicídio, como se ela estivesse ela se sente em ruínas. E o que a gente poderia falar de uma organização de sua mente está ruindo também. Está numa situação precária. Então, é algo que tem que ser abordado com muito cuidado. Imagina o cuidado para restaurar um casarão em ruínas, um casarão histórico, certo? Então, vai lá, vamos restaurar esse lugar por causa da importância histórica dele. Você não faz isso de qualquer forma, né? Você chegar de qualquer jeito restaurando uma casa em ruínas, ela desaba uma parede, desaba o teto, sei lá. Então, da mesma forma, essas situações de sofrimento intenso, situações mais extremas, exigem muito mais cuidado ao abordar. Seja abordar o que a gente está acostumado a pensar em primeiro lugar, que é o atendimento clínico, né? Seja abordar no trabalho institucional, seja abordar na produção de algum material de prevenção. Ou você dá uma palestra, por exemplo, que pode acontecer com qualquer um aqui, né? Pessoas, escolas, outras instituições chamarem vocês aí para dar uma palestra. E aí tem que tomar todo cuidado. Tem que tomar todo cuidado. Nosso cuidado é uma pessoa que esteja nessa situação de ruína, ou vai se beneficiar muito com essa nossa fala, ou se eu não for cuidadoso, isso pode fazer desabar essas ruínas. Então, por isso que a abordagem tem que ser muito sensível, né? Uma abordagem assim que leva em consideração uma série de questões. A gente tem alguns modelos clássicos de abordagem do suicídio, tentar compreendê-lo, outros não tão conhecidos, são conhecidos, mas não são tão falados assim, né? O mais falado provavelmente seja o do Emile Durkheim, na obra dele que se chama O Suicídio. Não, acho que não cabe eu entrar aqui a fundo nessa obra. É considerada a primeira grande pesquisa científica sobre o suicídio. Até hoje tem sim a sua importância, porque o que o Durkheim fez, e isso é um padrão para os estudos sobre o suicídio até hoje, o que o Durkheim fez foi pegar os números de suicídio e estudar esses números, estudar as características das pessoas que cometeram suicídio. E nisso ele observou elevação de números de suicídios em certas circunstâncias, em certos momentos históricos. E aí ele vai relacionar, então, o suicídio, sempre, até hoje, pensado como uma questão apenas do indivíduo, mas ele vai relacionar com as questões sociais. E isso é uma forma de abordagem muito importante até hoje, para a gente entender mesmo o suicídio, né? Ah, mas o suicídio não é meramente uma escolha individual, mas o indivíduo é uma ilha.
E até mesmo essa questão da escolha, temos muitas ressalvas, né? Temos muitas ressalvas. Na nossa profissão, a gente tem que entender, seja você psicanalista, seja behaviorista, seja da fenomenologia, qualquer linha admite que muitos dos nossos atos não são, assim, escolhas deliberadas, aquela coisa assim que eu vi o bem e o mal, o certo e o errado, e eu falei assim, achei, eu vou aqui. Aqui está o bem, aqui está o mal. Não, que muitas vezes nossas ações, nossos comportamentos, nossos desejos são motivados muito mais por questões que a gente não compreende do que por questões em que a gente claramente viu o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, né? Então, mesmo nesse nível da escolha por tirar a própria vida, mesmo isso é bastante discutível. Né? Mas o Durkheim, só para falar por cima, né? Tem bastante literatura fácil de achar na internet. O próprio livro do Durkheim também é fácil de achar. É que o livro do Durkheim é um daqueles livros assim que você leva na bolsa para você se defender de tarado na rua, né? Que você der uma livrada daquela na cabeça e derruba o cara, né? Ele é meio grossinho. Mas ele classifica suicídio em egoísta, altruísta e anômico. Não confunda com o egoísta que eu falei no começo. Eu vou começar pelo altruísta, que ele é muito raro, tá? Hoje, atualmente. Suicídio altruísta é alguém que tira a própria vida em defesa de uma causa, de uma crença, de algo maior do que o indivíduo. Isso a gente pode colocar aí nessa classificação do Durkheim, tanto um ato nobre como um bombeiro que se sacrifica para salvar vidas, quanto um ato tenebroso como um terrorista que se explode para tirar vidas, né? Então, nesse sentido, os dois são suicídios altruístas, mas nesse altruísmo no sentido de tirar a própria vida por uma causa que ele acredita. Se essa causa é boa ou não, aí é outra questão. O suicídio egoísta, o Durkheim relaciona com o isolamento da era moderna. O enfraquecimento dos nossos laços sociais, o distanciamento social que a gente tem na era moderna, levando as pessoas, então, a não se sentirem parte de uma coletividade, a se sentirem distantes da própria família, por exemplo. Isso caracteriza o suicídio egoísta. Então, não é egoísta no sentido de que a pessoa só pensa nela. Tá? A gente está falando de uma obra do século XIX, o cara foi lá na raiz latina da palavra, ego, eu, né? Centrado no indivíduo. Então, egoísta aqui não quer dizer o cara que só pensa nele mesmo. Egoísta aqui quer dizer o quê? A pessoa que se sente só. Então, ela não tem aquele sentimento de pertencer a uma coletividade, que é algo característico da era moderna. As nossas coletividades ou são frágeis, não é? Ou são muito localizadas, muito pontuais, não é? Mesmo tendo sido elaborado há mais de 100 anos esse conceito, ele até hoje é bastante importante e concretamente, praticamente, importante na prática, sabe? A gente observar esse isolamento em situações em que a gente suspeita. Talvez alguém esteja se perguntando assim, nossa, mas o Bosco não usou a palavra adolescente até agora, né? Eu estou colocando coisas mais gerais, tá? Estou colocando coisas mais gerais e aí, assim, a gente vai chegar, assim, lá nas questões mais específicas da adolescência, é que essas coisas se aplicam também à adolescência, tá? Então, uma coisa aí, herdeira do conceito de suicídio egoísta, que é muito útil para a nossa prática. Aliás, útil não, indispensável, na verdade. É você observar essa rede de relações que a pessoa tem. Como está essa rede de relações, né? Não se fala mais de suicídio depois do Setembro Amarelo. Pois é. Eu fiquei pensando nisso quando eu comecei a divulgar, né, esse módulo do curso, né? A gente precisa manter o Setembro Amarelo, precisa, mas a gente também precisa se organizar para voltar a esse tema em outros momentos, como, por exemplo, janeiro.
Apesar que janeiro, começaram a falar do janeiro branco, né? Ano passado foi a primeira vez que eu vi, me chamaram para ir no CRAS em Santa Cruz do Rio Pardo, falar no janeiro branco. Eu fui até atrás de saber o que que era, porque eu não conhecia, que aí janeiro branco é da saúde mental de forma geral. O que tem a ver o mês de janeiro? O mês de janeiro, historicamente, é um mês de se estar atento às questões do suicídio também. Aqui no hemisfério sul, isso é uma coisa que começou no norte, no hemisfério norte, mas aqui no hemisfério sul a gente tem uma espécie de ressaca pós-festas, né? Linkando com a ideia, com o conceito do suicídio egoísta, essas festas, para quem perdeu ou afastou-se de suas relações familiares, pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil. E mesmo que a gente se distraia no período de festas, né, inventa o que fazer, o mês de janeiro pode ser um mês muito vazio, né, pode ser um mês, assim, um pouco sem sentido. Quem tem recesso pode muitas vezes se ver numa espécie de sensação de abstinência do trabalho. Nota de rodapé. Trabalho na era moderna, gente, ele adoece de tal maneira que você sente abstinência. Enfim. Ou então, mesmo continuando a trabalhar em janeiro, é aquela morosidade, aquele vazio. A gente costuma falar, o brasileiro vai funcionar só depois do carnaval, né? Mas janeiro, historicamente, é um período em que a gente tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma queda de expectativas, uma queda daquele ânimo, daquela euforia toda do começo do ano. Eu citei o hemisfério norte porque no hemisfério norte é levado a sério essa questão do mês de janeiro, que no mês de janeiro a gente tem ali um período de depressão sazonal. E assim, eu estive lá, eu passei em 2017, eu fiquei mês de janeiro, começo de fevereiro, em Paris, na França. Ai, que chique. Ai, que horror. Ai, que horror, gente, sabe? Aí que eu fui estudar mais essa depressão sazonal. É o período ali de janeiro, mais especificamente começa pelo dia 10 ali de janeiro, em que as pessoas deprimem muito. Você tem a ressaca das festas, né? Passou aquela euforia das festas, e você entra num período que você não sai de casa, que amanhece às 9 e anoitece às 5. Ah, mas lá tem neve. Não, gente, em Paris não neva. Cai uma neve fininha, que parece uma farinha de mandioca, ela vai cair no chão e vai virar uma água cinza, porque não é uma cidade limpa. É uma metrópole, não é uma cidade limpa. E é aquilo, é uma cidade de 30 dias cinza, a única coisa que você tem que fazer é ir em museu, porque você vai no ponto turístico, tá tudo feio, sem folha, sem sol, a grama morta, e aí as pessoas deprimem. As pessoas deprimem. Tanto é que nesses lugares, quando entra a primavera, é um feriado nacional. É um feriado nacional. De tanta alegria dos caras quando chega a primavera. Né? Então lá tem essa questão da depressão sazonal em janeiro. Aqui a gente não é um fenômeno tão intenso a ponto da gente falar de uma depressão sazonal, mas tem esse baixo astral, né? Na Argentina eles falam disso também, eles têm um termo que eu acho que é difícil traduzir, que é um barrón, é como se fosse uma baixada, como se tivesse, é isso mesmo, né? No baixo astral mesmo, né? E tem essa fase desse baixo astral aí em janeiro. Então, assim, é um período também para se estar de olho, mas é férias escolares também, por falar no caso da adolescência. Para parte dos adolescentes, a socialização da escola é muito importante. Às vezes é a única socialização que tem. E aí o mês de janeiro é aquele mês assim, né? Não tem escola, tem o quê para fazer? Né? Então parece assim algo que fica sem rumo, fica sem parâmetro, assim, aquela vida sem graça,
sem a rotina de acordar cedo para ir para a escola ou acordar cedo para trabalhar, não é? Essa rotina, inclusive, ela muitas vezes, ela é uma rotina que vai se aproximando de um episódio depressivo. A gente fica naquela coisa, quem que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Porque se as circunstâncias do meu dia a dia remetem às circunstâncias de um episódio depressivo, a gente meio que vai deprimindo. Então, do que eu estou falando? Você fica 2, 3 semanas sem hora para levantar, sem hora para ir dormir, então você vai dormir 3 da manhã, sabe? Sem hora para comer direito, e acaba comendo besteira, obviamente, sabe? Fica um dia atrás do outro, aquela vida assim, né? Sabe, assim, ai, tanto fez quanto faz, que é muito característico de um episódio depressivo. E é assim, já aparentemente nada mais importa, e um dia é muito igual ao outro. Isso, isso deprime, isso deprime. Inclusive, falando em contexto de pandemia, quem está em isolamento, né, e sem rotina ainda por cima, isso deprime. Porque a pessoa em episódio depressivo, ela fica desse jeito, ela não consegue se engajar na rotina e parece que a vida dela é uma eterna tarde de domingo, com a música do Faustão tocando, sabe? Essa sensação aí. A gente tocou em um outro ponto. Gente, se for muita informação, vocês me interrompem. São as informações que a gente trabalha para a prevenção do suicídio. Então, eu toquei na depressão sazonal de janeiro, período de festas, domingo à tarde. Domingo à tarde. Também já estive envolvido aí em situações de domingo à tarde. Vai acabando o domingo. Se a gente está falando de adolescente, de jovem, talvez ele esteja amargando uma ressacona, vai estar lá aquele dia largado, aí toca a música do Faustão, né? Termina o jogo de futebol. Parece que não, mas você tem circunstâncias depressoras que vão nos entristecer, vamos dizer assim. E se a gente está falando de alguém naquela situação de ruína psíquica, isso pode ser muito difícil de lidar. E aí a pessoa pode se engajar em uma tentativa de suicídio, uma ideação suicida mais concreta, mesmo que ela não tenha tido ideação suicida anteriormente. Tudo isso aí a gente consegue pensar bem com a ajuda do conceito do suicídio egoísta do Durkheim, né? E tem o suicídio anômico. O suicídio anômico é esse que ele observou relacionado a circunstâncias sociais. Em períodos de crise social, a gente tem elevação do número de suicídios. Simples assim. Então, o que o Durkheim observou? Épocas de desemprego, épocas de guerra, épocas, enfim, de turbulência social, qualquer que seja, você tem uma elevação do número de suicídios. O contexto da pandemia tem tudo para ser um período de suicídio anômico. Não temos dados, né, desde 2016. Os dados do SUS estão uma bagunça. A gente não tem dados sobre isso. Então, até assim, né, procurei artigos, publicações, as mais recentes possíveis, falando da questão suicídio e pandemia do Covid. A gente tem apenas artigos com suposições, né? Falando assim da necessidade de prevenir o suicídio, da gente pensar a respeito, mas é complicado mesmo, a gente não tem dados, né? Isso a gente vai ter mais para frente, tomara, pelo menos. E, inclusive, essas abordagens muito mais especulativas do que fundamentadas em dados, já vi aquelas afirmando que sim, que vai aumentar, peremptoriamente, e aquelas falando até assim que não, que o isolamento faz a gente passar mais tempo com a família, e isso é um fator protetivo. Realmente é.
Não sempre, mas pode ser um fator protetivo, a maior proximidade com a família. A gente tem aí uma obra do Marx que veio sendo redescoberta nos últimos anos sobre o suicídio, uma obra menos conhecida dele, e ele também faz essa relação com fatores sociais nas causas do suicídio, né? E ele, interessantemente, ele aborda nessa obra muito a questão do machismo. Ele vai falar da questão de como o controle sobre a vida das mulheres, ele está falando lá do século XIX, né? Como o controle sobre a vida das mulheres tem participação importante no suicídio feminino. Atualizando essa informação dessa obra do Marx, que chama O Suicídio também, igual a do Durkheim. No Brasil, o suicídio feminino está relacionado à doença, à violência doméstica. Não é uma coisa de causa e efeito, por favor. A violência doméstica causa suicídio. Não é isso. É essa lógica de estudo que foi estabelecida pelo Durkheim. A gente pegando os dados de suicídio feminino, o que a gente acha? Uma correlação importante, significativamente, significativa do ponto de vista estatístico, de vítimas de violência doméstica cometerem suicídio. Né? E aí, então, ressoa a essa afirmação do Marx do suicídio feminino, está relacionada à opressão do controle do machismo sobre a vida das mulheres, sobre esse moralismo, né, esse controle moral sobre a vida das mulheres. No modelo dentro da psicologia, aí, mais íntimo da psicologia, na psicanálise, a gente vai ter a questão levantada pelo Freud no artigo Luto e Melancolia, e aí em outros momentos aqui e ali, o Freud falando do suicídio, mas na psicanálise esse artigo é considerado central para entender a questão do suicídio, né? Então, que o luto é a perda de algo que sabe se perdeu, e a melancolia é a situação em que não se sabe que se perdeu. Perdeu-se algo, mas não se sabe o quê. Então, a melancolia fica guiada por essa eterna interrogação do que é que se perdeu. E o suicídio seria, então, como eu vou dizer assim, vou usar a palavra sensação, mas eu sei que não é a mais adequada, tá? Uma sensação tão profunda dessa perda que a própria vida pode ser perdida diante dessas circunstâncias, não é? Que essa melancolia se aprofunda de tal forma que a pessoa já não vê mais a vida dela como algo que valha a pena ser levada adiante. E aí isso explica bem uma parte das situações, eu ia falar algumas, mas não dá para expressar em termos numéricos, mas isso explica bem uma parte das situações. A minha reserva é que tem situações que não encaixam de jeito nenhum nessa abordagem psicanalítica, né? Eu estou falando de situações em que a pessoa entra num estado depressivo, entra nessa situação de melancolia e aí permanece por um bom tempo, inclusive de forma bem visível. Para quem quiser ver de perto essa relação com a melancolia, tem o documentário da cineasta brasileira Petra Costa, e ela falou sobre a irmã dela. Ela tinha uma irmã que cometeu suicídio. Helena, o nome do filme. Helena é a irmã dessa cineasta brasileira, documentário premiadíssimo, aliás, e ela resgata registros de filmagens mesmo da própria irmã, sabe? Filmagens, fotografias. E aí ali você vê bem nitidamente o que a gente é acostumado a denominar como uma situação de melancolia, né? É essa
é difícil, é um assunto vasto e extenso dizer se existe diferença entre melancolia e depressão, acho que eu não quero entrar nisso, não. Mas uma coisa assim, a pessoa vai entrando num estado de permanente tristeza, né? Como se a vida fosse perdendo o brilho, ela fosse perdendo pouco a pouco o interesse pelas coisas, tem momentos de manifestar um desespero muito profundo, ou de não querer sair do quarto, não querer sair da cama, por exemplo, não é? E, infelizmente, muitas vezes o círculo familiar não entende o que está acontecendo, não consegue compreender o que está acontecendo, ou até mesmo como uma espécie de defesa, prefere negar o que esteja acontecendo. Prefere negar. Quando fica numa situação assim, mas você quer que eu faça o quê? Né? É compreensível que a família se sinta perdida dessa forma e até mesmo tente negar o que está acontecendo, não é compreensível da nossa parte, tá, profissionais e futuros profissionais. Da nossa parte, isso não é compreensível. Mas o que eu vou fazer? Você tem que saber o que fazer. Né? A gente está aqui para isso. Né? Então, essa é uma coisa a ser observada. Né? Eu tinha começado a falar do suicídio egoísta quando a pessoa está, então, em uma situação de isolamento. Essa situação melancólica, a pessoa vai se distanciando das pessoas também. Vai se distanciando. Só que aí é que tá, gente, aí é que tá. Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, e tem gente que não entende, fica meio chocada, assim. Psicólogo, estudante de psicologia tem que entender o que ser humano em sofrimento não é um gatinho em sofrimento. Não é um cachorrinho em sofrimento que você acha na caixa de papelão na rua, sabe? O gatinho em sofrimento, ele é fofo, aquele zoião desse tamanho, né? O gatinho filhote só tem orelha e olho, né? Então, aquela coisa fofa, que você fala, meu Deus, coitadinho, abandonaram aqui, eu vou cuidar. O ser humano em sofrimento não é fofo, gente. Não é fofo. O ser humano em sofrimento, ele está na defensiva, né? Pegando aí o conceito psicanalítico, esse conceito eu acho uma escolha muito feliz de palavras, só que no seguinte sentido. Para mim, o que melhor explica estar na defensiva, essa defesa, toda essa arsenal de defesas, é a gente lembrar de luta, de boxe, de artes marciais, sabe? O que é uma situação de defesa? Você está pronto para revidar. Então, se a gente quiser comparar o ser humano em sofrimento com o gatinho em sofrimento, é aquele gatinho que está rosnando para você, e se você chegar perto, ele vai te atacar. O porquê da gente precisar estudar tanto para ser psicólogo? Porque a gente tem que, uma das coisas é que a gente tem que lidar com isso. O ser humano em sofrimento, ele não está assim, viu, me ajuda, me ajuda. Não. Esse afastamento depressivo, melancólico, por exemplo, ele pode vir, sim, um afastamento gradual, meio que imperceptível, que de repente você se toca assim, viu, faz quantos meses que a gente não fala com fulano? Nossa, é mesmo, né? Ele vinha sempre aqui e sumiu. Pode acontecer, sim. Mas também pode acontecer desse afastamento ser agressivo. E aí é que está a questão. Que aí a família, por exemplo, vai falar coisas do tipo assim, e a gente desistiu, não tinha mais o que fazer. Ele não quer ajuda, ele não quer ajuda. A gente fala, vai no médico, vai no psiquiatra, vai na igreja, vai fazer esporte, vai fazer um hobby, vai fazer coisa que você gosta. Ele não ouve, ele não quer. E aí, o círculo familiar vai desistindo. Essa desistência de si, característica da melancolia e da ideação suicida mais profunda, que é uma desistência de si mesmo. Ela, digamos assim, que ela contagia os círculos familiares e às vezes os laços de amizade também. Então, já que eu desisti de mim, as pessoas desistem de mim também. Sem dúvidas, não é fácil ajudar quem diz não querer ser ajudado. É esse o X da questão. É esse o X da questão.
né? Essa resistência, essa resistência em ser ajudado, em ser ajudada. Que a gente tem que compreender que é parte desse sofrimento psíquico, é parte dessa ruína. A pessoa afasta as outras e se sente mal por isso. Ela se sente mal por isso. Mas ela até se vê assim, eu não consigo agir de outra forma. Quando vê, está sendo rude o tempo todo com as outras pessoas. Ela sofre por isso. Mas, como a gente está falando de situação de sofrimento psíquico, você não vai resolver no tranco. Nem vai resolver com frase bonita ou frase feia. Não vai resolver na base da bronca, da lição de moral. Não vai. É preciso as ferramentas de que dispomos, uma psicoterapia e outros cuidados terapêuticos que a gente tem para disponibilizar para essas pessoas. Porque isso não é fácil. Por isso aquela crítica com relação ao Setembro Amarelo. Ai, gente, é Setembro Amarelo. Quem quiser desabafar comigo, venha. Não é fácil acolher desabafo. Eu sempre recomendo, é claro, é parte do nosso trabalho de prevenção, e eu sempre recomendo nas escolas. Acolha o desabafo quando ele vem, seja de quem for, acolha. Você, professor, você, colega de escola, acolha o desabafo do seu colega. Mas isso a gente está falando ali nas relações próximas, e é uma estratégia importante de prevenção. Mas ao acolher o desabafo, entenda que você vai precisar encaminhar para o profissional. Porque lidar de verdade com essas dores precisa de preparo. A depressão, ela é até um quadro fisiológico também, né? E, inclusive, ela pode levar... Como que pode a depressão levar à morte? Que antigamente falava assim, morreu de desgosto, né? A pessoa para de comer, por exemplo, né? A pessoa para de comer. A pessoa não levanta da cama. Não levantar da cama dias consecutivos tem vários problemas, né? Tem vários problemas. Pode causar uma espécie de ferida que é a escara, que é um tecido que necrosa, que apodrece, que morre. Se não for cuidado, a pessoa morre. Muito do que se falava antigamente de morrer de desgosto era isso. A pessoa ficava 2 semanas sem levantar da cama por causa de uma depressão profunda. E aí morria de infecção, por causa de escara, por causa de outras doenças, morria de fome, e assim por diante, né? Quando a pessoa não aceita tratamento, então a pessoa pode não aceitar tratamento por causa dessas resistências mesmo, né? Nessas situações que a gente está abordando aqui, a pessoa pode ver a situação dela como sem saída. E aí, como eu disse, ela desiste de si mesma. Então, assim, para que eu vou procurar cuidado para mim? Não tem mais jeito a minha situação. Não tem solução a situação em que eu me encontro, né? E, inclusive, pode ver as tentativas de procurar uma saída, ela pode ver como algo invasivo. Porque, assim, a gente está falando de situações muito complexas que, por exemplo, envolvem muitas vezes um sentimento de ressentimento muito grande. Esse ressentimento eu considero, na minha prática, algo muito importante de ser detectado quando a gente está querendo enxergar se uma situação é de ideação suicida ou não. Um ressentimento com o mundo e consigo mesmo, assim, sabe? Então, como eu vejo que o mundo não me aceita do jeito que eu sou, então a saída é eu me afastar do mundo. Mas isso me leva a um círculo vicioso, porque onde eu vou, o mundo está. Parece aquela piada do Tiririca, né? Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Mas sabe que tem uma coisa interessante aí, que é esse movimento de afastar-se do mundo, de não ligar mais para si mesmo, não dar mais valor para si mesmo, não se importar mais consigo mesmo. Só que por mais que tente se afastar do mundo e tente se afastar de si mesmo, onde você vai, você e o mundo estão aí, porque eu sou parte do mundo, como nos diz a fenomenologia existencial, né? Eu sou parte do mundo está em mim.
Então, por mais que eu tente me afastar desse mundo que me rejeita, ele continua me acompanhando. Uma sensação de escolha sobre o que fazer com a própria vida. A vida é minha. A vida é minha, mas eu já não me importo mais com ela. Ela já não tem mais sentido. Eu já sou indiferente à vida. Essa é uma das constatações cruciais para a gente observar uma ideação suicida, tá? Um potencial suicida. A vida é minha, só que a vida não tem mais importância. Então, a vida é minha, se eu quiser jogar lá fora, eu jogo. A vida não tem mais importância para a própria pessoa. O suicídio não é efeito de depressão somente, tá? Não é a depressão a causa maior do suicídio, mas sim, é algo importante de ser levado em consideração. A gente sabe que uma pessoa em depressão precisa da terapêutica adequada, né, para cuidar da vida dela, para ter bem-estar, para ter saúde, e é sim uma estratégia importante de prevenção ao suicídio. Os números de suicídio são sim maiores entre a população que sofre de transtornos mentais, de sofrimento mental de alguma forma, incluindo a depressão. É sim. Então a gente inclui na tentativa de ver se a pessoa está sob o risco de cometer suicídio ou não. Tem que observar alcoolismo, drogadição, comportamentos de risco. Comportamento de risco tanto é álcool e drogas, quanto expor-se a risco desnecessário, né? No caso do jovem, por exemplo, tem muitos comportamentos de risco, talvez seja parte da juventude isso, se expor a comportamentos de risco, mas a gente vai saber diferenciar aquele comportamento de risco eventual de uma insistência no comportamento de risco, né? Comportamento de risco eventual. Esse final de semana meu filho ficou até 5 da manhã na rua. Pô, filho, né? É um comportamento de risco. Gente, por favor, tô querendo ditar regra de vida para ninguém. Ô, louco, professor, então não posso ficar até 5 da manhã na balada? Não é isso, gente, mas sim, a gente conta como comportamento de risco, tá? Já fiquei até 5 da manhã muitas vezes na rua, mas é um comportamento de risco. É um comportamento de risco, né? Beber até 5 da manhã é um comportamento de risco, né? Está sujeito a uma briga, a um acidente de trânsito, etc. Se esses comportamentos de risco eles são sistemáticos, parece que é algo assim de insistência, vira rotina, esse é um indício também. Eu não entendi. Sentir ainda que dor é sinal de vida. Ah, tá. Não sentir nada é sinal de morte, sentir dor é sinal de vida. Um pouquinho de cuidado com isso, né? A gente volta na questão da semana passada da automutilação. Então, quando a busca da dor é uma busca justamente por sentir que a vida ainda exista, se sentir vivo ainda, né? É importante diferenciar isso, por favor, tá? Muitas vezes no nosso trabalho, principalmente em escolas, as coisas chegam juntas, a confusão entre automutilação e tentativa de suicídio. É importante diferenciar, até porque a abordagem vai ser diferente. Aliás, antes de isso na abordagem, deixa eu colocar mais uma questão mais teórico-filosófica do suicídio, que eu acho muito importante, que é o tédio, como o Heidegger fala, né? O tédio para o Heidegger é uma tonalidade afetiva. O que é uma tonalidade afetiva? Ele é uma espécie de emoção que fica como pano de fundo na nossa vida. A tonalidade afetiva, a gente, para falar de uma maneira simplificada, é meio que uma emoção que a gente pega que está no ar, em um contexto, ou quando a gente tem contato com uma pessoa. Nossa, quando eu falo com fulano, é sempre vibrante, é uma pessoa que está sempre para cima, né? Sempre alto astral, parece que você sai até renovado quando conversa com a pessoa. Ou o contrário. Ou o contrário. Você tem o contato com a pessoa, você sente até a sua energia definhar. Aí a pessoa fala de más vibrações ou algo do tipo. O Heidegger vai falar das tonalidades afetivas. Nossa relação com o mundo está guiada por aquela tonalidade afetiva. Não é que passa por telepatia ou por vibração energética. É que isso vai guiar cada atitude, cada postura, cada expressão fisionômica, a modulação da voz,
vai ser guiada pela tonalidade afetiva. A gente fala assim, nossa, fulano chegou até, o ambiente ficou até triste. A pessoa está tão profundamente engajada naquela tonalidade afetiva que ela mobiliza o ambiente inteiro. O Heidegger dá um exemplo, na verdade, de alegria. Ele fala, nossa, às vezes a gente está numa festa, num evento social, e a gente fala assim, chegou a alma da festa, né? Chegou a alegria da festa. Aquela pessoa que chega e anima todo mundo, aí a festa fica animada, não é? Isso é uma tonalidade afetiva. E aí tem essa tonalidade afetiva triste e a tonalidade afetiva do tédio. E o tédio para Heidegger não é o tédio da falta do que fazer. É um tema que eu já falei várias vezes ao longo do curso. É o tédio do excesso do que fazer. Então ele fala que é tipicamente da era moderna, e isso que ele escreveu isso lá na década de 30. Muita coisa para fazer, por causa do primado da técnica, das telecomunicações. A gente tem muita coisa que fazer ao mesmo tempo, muita informação, muitos objetos para consumir, muitas coisas que nos são ordenadas através do consumismo, e a gente mergulha nesse tédio, porque assim, é tanta coisa, tudo é tão bonito, tudo é tão fantástico, né? Porque é assim que as coisas são colocadas no consumismo pra gente, no mundo do consumo. Tudo é tão bonito, tudo é tão atraente, então eu não me importo com mais nada. Eu já estou enfarado, eu estou entojado, uma coisa. O pessoal da região de Botucatu usava muito essa palavra, entojado. Você comeu tanto alguma coisa que você não aguenta mais. Então é isso, é esse tédio. É tanta informação, tanta coisa que me é oferecida, que eu não quero saber de mais nada. Tudo me é indiferente, a ponto da minha vida ser indiferente para mim mesmo. Eu tornar-me indiferente com relação a mim mesmo. Então, se alguma coisa acontecer comigo, não me importa, não me importa. Esse tipo de situação costuma acompanhar o suicídio planejado, tá? Mas pode aparecer também no suicídio intempestivo. Então, o suicídio planejado, a pessoa pode ter ideação suicida recorrente, aliás, por anos, tá? E ela pode passar um bom tempo pensando em como cometer suicídio e pode pensar em detalhes, inclusive. Alerta para a situação de que, às vezes, essa ideação suicida não vem da seguinte forma: ah, eu estou pensando em tirar minha vida assim, assim. Não, ela vem da seguinte forma: nossa, né, tem gente que tira a vida fazendo assim, 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 e é minucioso, é detalhado, sabe? Então, já é uma coisa para ligar a luz amarela aí, né? Mas espera lá. Porque essa riqueza de detalhes, ou a pessoa tem uma curiosidade muito grande sobre algum suicídio que acontece na cidade, ela quer saber riqueza de detalhes, né? Todo mundo fica com essa curiosidade mórbida por suicídios que acontecem, né, que chamam a atenção. Infelizmente é muito comum essa curiosidade mórbida, mas a pessoa quer saber detalhes da execução, de como foi feito, né? O suicídio intempestivo é esse que acontece, assim, a pessoa não necessariamente tem uma ideação suicida insistente, não necessariamente, né? Se pergunta, né? Não está pensando todo dia em suicídio, mas ali numa circunstância específica tem aquilo que poeticamente fala-se do olhar para o abismo, né? Então que assim, de repente viu o abismo, achou atrativo e se jogou, né? Aquilo que eu falei para vocês de observar o final do domingo, ele tem muito disso do suicídio intempestivo, né? Bateu 6 da tarde no domingo, de repente, né? Aquela angústia de ter que trabalhar no outro dia, principalmente se o trabalho é uma bela de uma bosta. Bateu aquela angústia do trabalho na segunda-feira, 7 da manhã, bateu aquela angústia da música do Fantástico, do Faustão, sei lá. E aí, circunstâncias dadas para acontecer o suicídio intempestivo. O suicídio planejado é isso mesmo, um namoro com o suicídio, um namoro com a própria morte. A pessoa está flertando com a própria morte, está ali planejando, né? Pesquisa na internet formas de
de cometer suicídio, enfim, procura pesquisar a respeito disso, né? É daí que vem um outro cuidado que a gente tem em campanhas de prevenção ao suicídio. A gente jamais aborda formas de se suicidar. Jamais. Tá? Então, se for convidado para falar de prevenção ao suicídio numa palestra, num programa de rádio, no YouTube, sei lá, formas de suicídio a gente não aborda. Não existe aquela ideia de se inspirar alguém a cometer suicídio em massa, que é o chamado efeito Werther. Isso não tem comprovação, isso não tem consenso científico, porém, se existe o risco de eu estar ensinando como cometer suicídio eficazmente para uma pessoa, já vale o cuidado, entendeu? Já vale o cuidado. O que é o efeito Werther? Tem um livro do Goethe, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro inventou, não foi ele que inventou, foi o Shakespeare muito antes, né? Mas esse livro aprofundou o estereótipo de se matar por amor. Então, o Werther tinha uma paixão impossível e ele se mata. É isso o livro, tá, gente? É isso. Afirma-se que na época que o Goethe lançou o livro, século XVIII, o lançamento do livro provocou uma onda de suicídios na Europa. As pessoas imitando, se inspirando no gesto do Werther de se matar por amor. Então, lá quando Shakespeare publicou e encenou Romeu e Julieta, a gente não sabe se houve isso, não, né? Romeu e Julieta, para quem não lembra, no final também os dois se suicidam, só os spoilers aqui das tragédias, né? Mas assim, o efeito Werther não tem consenso científico. O efeito Werther seria isso: quando você tem o suicídio de uma pessoa famosa, isso inspiraria outros suicídios. Acontece que, como fenômeno de massa, não existe comprovação, mas sim a gente sabe que pode inspirar algumas pessoas. Então, por isso, cuidado com as mídias ao abordarem o suicídio. Os manuais de redação do jornalismo falam disso, né? Que todo cuidado ao se abordar o suicídio de pessoas famosas, né? E no jornalismo local, todo cuidado ao se noticiar o suicídio de gente da cidade, né? Você não vai ter uma onda de suicídios, porém, se você tiver um que seja, vale o cuidado. Só para arrematar esse assunto do efeito Werther, né? Então, a gente, em palestras, essas atividades, a gente não fala de formas de suicídio, a gente não fica falando do suicídio de gente famosa, né? E a gente não fala do suicídio de uma forma romantizada, como eu disse no começo, um gesto de coragem. Não, de jeito nenhum, nada disso, né? Aqui entre nós, aqui é um momento de formação mais sólida. Algumas dessas informações são importantes para a gente trabalhar a prevenção, mas fora desse contexto específico que a gente está, a gente não fica falando disso, não. Não se divulga, por mais que haja curiosidade, né? Morreu lá a vocalista do Cranberries, o vocalista do Linkin Park, o Chorão do Charlie Brown, né? Toma muito cuidado como que se noticia isso. Porque para as pessoas que admiram muito, e se a pessoa já vinha alimentando uma ideação suicida, isso pode ser perigoso, sim. A imprensa fica naquela, poxa, mas tem que noticiar, né? Mas tem que tomar todo esse cuidado, não fazer um escarcéu em volta disso. Vocês sabem que eu estou falando isso, estou me batendo na curiosidade, eu vou dar uma pesquisada depois, está me batendo na curiosidade como que foi na época do suicídio do Getúlio Vargas, década lá nos anos 40, né? Getúlio Vargas era um líder com muita popularidade, um presidente com muita popularidade, né? E ele cometeu o famoso suicídio, saio da vida e entro para a história, deu um tiro no próprio peito, né? Mas, não sei, assim, que repercussão teve nessa questão de números de suicídio. Indo para números que dizem respeito à realidade brasileira, tá? Na internet vocês acham os números comparados mundo afora, né? Mas indo diretamente para a realidade brasileira, né? O maior número de suicídios no Brasil é na faixa de 30 a 39 de idade. Então, sai do nosso escopo aqui da abordagem das questões relativas à adolescência,
mas é uma informação muito relevante para a gente. Uma informação muito relevante aí, então, essa idade entre 30 e 39 é do maior número, mas logo atrás vem 15 a 19. Tá? Então, 15 a 19 anos é uma faixa aí etária da gente ficar atento com isso. Não quer dizer que não ocorra entre crianças, inclusive. O suicídio infantil é pouquíssimo estudado, mas ele existe. O número maior de suicídios entre 15 a 19 anos é para a gente ficar atento a essa faixa etária. E aí os porquês disso estão em tudo aquilo que a gente veio discutindo até aqui sobre a adolescência. Né? Tudo que a gente veio discutindo até aqui. Essa adolescência do século XXI marcada por incertezas, excesso de informações, exigência de ser o melhor em tudo, de performance, de produtividade, o consumismo, o vazio do consumismo, o vazio do exibicionismo nas redes sociais, tudo isso são fatores contextuais para a gente pensar o suicídio nessa faixa etária. E aí eu preciso acrescentar mais um, que é o seguinte: as escolas não estão preparadas para lidar com essa faixa etária. A escola só sabe passar conteúdo, não sabe fazer outra coisa? Então, deveria sim. É um espaço, sim, de cuidado também. A escola não tem que ter obrigação disso, tem obrigação só de ensinar. Não, tem obrigação de cuidar, sim, também. Outros dados que são extremamente importantes, tá, sobre o suicídio no Brasil. Então, o suicídio no Brasil é um fenômeno predominantemente masculino. 8 em cada 10 suicídios são cometidos por homens no Brasil. O perfil típico do suicídio no Brasil ele é homem, solteiro, desempregado. Colocados esses dados, então a gente tem alguns elementos concretos para trabalhar a prevenção do suicídio. Essa grande diferença entre suicídio masculino e feminino, para falar de uma forma simplificada, é a cultura de que o homem não deve expressar suas emoções, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não pode pedir ajuda, né? O homem não gosta nem de ir em médico, você imagina ir em psicólogo, imagina pedir ajuda porque está em depressão, porque está mal, porque está triste, sei lá, está ansioso. Tá mudando isso? Mas está muito devagar, está mudando muito devagar, né? Um trabalho em escolas, por exemplo, a gente tem que fazer um trabalho, inclusive, em alguns momentos, especificamente focado nisso. E eu, particularmente, sempre, né, nas palestras que eu faço em escolas, eu sempre pego um momento para falar assim, ó, agora eu vou falar com os meninos. Aí, é claro, inclusive com um linguajar adaptado à faixa etária, às circunstâncias que estiverem presentes ali. Mas é preciso fazer esse trabalho com o público masculino. É tão curioso que as escolas, por exemplo, aquela estratégia de Setembro Amarelo, de colocar mensagens no banheiro, ela é muito interessante, mas as escolas colocam só no banheiro feminino, e quem precisa muito é os meninos também, eles também. E é mais difícil ainda porque os meninos precisam superar essa barreira da vergonha, da tiração de sarro, ao se falar dos próprios problemas. Considerando a dificuldade dos adolescentes meninos, dos adolescentes homens, falarem de suas questões, quando um adolescente te procura para contar alguma coisa, um adolescente homem, dê muita atenção para o que ele está falando, sabe? Observe muito atentamente, porque para ele deixar de lado o constrangimento de falar de uma questão de sofrimento psíquico é porque está muito difícil mesmo. Está muito difícil mesmo. Então, a gente tem que dar muita atenção quando isso acontece. Aí, alguns outros fatores para a gente observar, não específicos. Não específicos, aquilo que eu falo sempre, eu abordei nos outros temas também. Uma mudança radical no comportamento e no humor. Só que isso pode ser indício de muita coisa, tá, gente? Então, é um sinal inespecífico. Se era muito quieto, passa a ser muito agitado e agressivo. Se era muito falante, passa a ser muito quieto, muito introvertido. São coisas a se observar. Se passa a apresentar comportamentos auto- e heterodestrutivos. Então, isso pode se manifestar na automutilação, pode se manifestar no vandalismo, numa agressividade excessiva, despropositada. O que eu estou chamando de agressividade despropositada?
Tem aquelas situações de agressividade que você viu que foi uma treta. A agressividade sem propósito é aquela que a pessoa explode do nada, não houve um contexto, entendeu? É algo que é para ser observado de perto. A autoagressividade, ela vem nos comportamentos de risco. Então, o uso de drogas, o uso do álcool com muita frequência, outros comportamentos de risco, fazer maluquices com moto, fazer maluquice no trânsito, se meter em briga à toa, tudo isso são comportamentos autodestrutivos, que podem indicar várias coisas. De qualquer forma, detectadas essas coisas, a gente precisa se aproximar e intervir para ver o que está acontecendo. Tudo isso não é específico de uma situação de ideação suicida, de uma possível tentativa de suicídio. Mas são fatores importantes que a gente vai somando e montando aquele quadro que faz a gente entender o que é que está acontecendo ali com aquela pessoa. O que a gente vai ter de mais específico, né? E mesmo assim, tudo tem que ser feito com muito bom senso. A abordagem tem que ser sempre com muito bom senso. Os comentários a respeito do suicídio ou da morte ou da própria morte. Esses comentários podem ser feitos pela internet ou pessoalmente. O que mais liga o sinal amarelo para a gente é quando vem fora de contexto. Então não é assim, estamos debatendo suicídio e as pessoas falam sobre isso. Não. Eu estou dizendo assim, fora de contexto mesmo. A ponto de causar aquela sensação de estranheza em quem está ouvindo. E aí, que comentários são esses, né? Não me ocorre nenhum exemplo concreto, mas coisas do tipo assim, se Deus me levar, não vai fazer falta para ninguém. Deus podia me levar, que daí resolvia meus problemas. Nossa, como 2020 está um ano ruim, né? Eu podia morrer mesmo. Sabe, esse tipo de comentário, eles geralmente causam desconcerto em quem ouve. Eles são indícios que a gente tem que olhar de perto. Nada disso é uma comprovação. Olha, essa pessoa está pensando em suicídio. Mas são coisas que exigem que a gente olhe de perto, tá? Que a gente investigue, que a gente se aproxime, tente acolher, tente ver o que pode estar acontecendo. Se a pessoa fala de suicídio e vai dando detalhes, aí a gente está passando de um sinal amarelo para um sinal vermelho. Aí a gente já vai precisar ali ter alguma atitude mais concreta, mais incisiva de prevenção ao suicídio. O que eu falei anteriormente, se a pessoa está se isolando, e esse isolamento é muito comum que seja de forma agressiva, a pessoa está se isolando de forma agressiva. E essa questão desse desprezo consigo mesmo, desse desprezo consigo mesma. Já fica uma completa indiferença para si mesmo. Costuma ser indício importante de depressão isso, tá? Então sempre a gente tem que abordar e não tire conclusões precipitadas jamais. Mas esse desprezo consigo mesmo, esse desprezo consigo mesmo se traduz em quê? Uma garota de 15 anos aí, que de repente começa a ir na escola completamente desleixada, 13, 14 anos, eu espero que a garota use tanta maquiagem que vai para a escola parecendo Pikachu. Então, se está indo completamente desleixado, você fala assim, é da nossa cultura que as garotas, né, vão se produzir. É da nossa cultura. É algo que você vai observar e você vai ter que ficar atento. O atendimento clínico isso aparece também. Só que vai ter que ver o contexto, que pé que está o atendimento. Nas primeiras vezes a pessoa vem produzida, né? Porque as pessoas se arrumam para ir no médico, eu não sei por quê, por exemplo. Né? Mas enfim, as pessoas se arrumam para ir no médico, para ir no dentista, as pessoas vão se arrumar para ir no psicólogo também. Mas aí depois aí terceira, quarta sessão, a pessoa vem assim acabada para a sessão, né? Então é algo que precisa ser abordado. Na perspectiva que eu trabalho, eu não vou ficar esperando a pessoa falar, eu vou perguntar por que está acontecendo alguma coisa. Você não vai virar para ela e falar assim, nossa, está acabada hoje. Não. São todos indícios para se observar. Você vai observar com atenção, ouvir o que essa pessoa tem para dizer, porque considerando, então, que esses indícios podem querer dizer muitas coisas. Mas, de qualquer forma, você vai ficar atento. E aí, então, o que é que já vai acendendo o sinal vermelho? A pessoa falar de forma muito minuciosa de suicídio. Muito minuciosa, com detalhes. Tem indícios, assim, eu acho mais raros da gente ver no caso dos adolescentes, mas assim, a pessoa vai e fecha conta em banco,
a pessoa quita todas as dívidas do nada, assim, de uma vez. Tinha lá um dinheiro numa poupança, saca tudo. A pessoa começa a vender coisas que são muito úteis no dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa precisa de um carro para trabalhar, ela vai lá e vende o carro, dá o carro para alguém da família, do nada, se desfaz de ferramenta de trabalho como notebook, por exemplo. Esses são indícios, assim, que a pessoa pode estar planejando um suicídio. Ela está resolvendo a vida para se despedir, vocês estão entendendo? Então, esses são indícios mais concretos, né? Está organizando a vida para se despedir. E aí a gente tem que ficar, evidentemente, atento a isso. E aí, é claro, se você está vendo esses indícios, ou no caso de um trabalho na instituição do atendimento clínico, a pessoa expressar mesmo, eu ando pensando em morte, ou expressou nas redes sociais, a gente vai se aproximar, vai acolher, mas verificada a concretude da situação, e concretude não precisa também ser 100% concreto, eu estou 100% seguro de que ela vai tentar, não. Tem uma desconfiança, sempre agir com prudência, não pode fazer alarde, não vai sair gritando, socorro, tentativa de suicídio. Não, não é isso. Não vai também assustar a pessoa. Você está pensando em suicídio? Não. Tem que sempre ter prudência, né, no nosso trabalho. Mas você vai tomar alguns cuidados, os cuidados de manualzinho de prevenção ao suicídio. Então, por exemplo, você tem que se certificar de que a pessoa não vai ficar sozinha. E aí, assim, é muito tato e bom senso de como fazer isso. Porque se a pessoa está ali e você não tem certeza da intensidade dessa ideação suicida, se você tomar medidas mais enérgicas, vai mais bagunçar do que organizar as coisas, não é? Mas vai desde atitudes muito simples, como falar assim: você tem meu telefone e você pode ligar a hora que você quiser. Psicólogo não faz isso para qualquer cliente, tá? Mas você ficou com uma leve desconfiança de uma ideação suicida? Fala isso, você pode me ligar quando quiser. Pode? Pode. Pode. É uma exceção que você está abrindo porque você está desconfiado de uma situação mais séria ali, mais profunda. Você pode, assim, fazer algumas aproximações, verificar, você está morando com quem mesmo? Tem alguém com você em casa, não é? O adolescente pode, por exemplo, sair da escola vai ter problemas com o conselho tutelar, mas ele some da escola, né? Participa o mínimo possível das coisas da escola, esse alinhamento ele vai acontecendo. Tem situações que a gente está vendo que a pessoa começou a afundar em um estado depressivo, eu defendo orientar a pessoa a não se afastar de atividades práticas. Porque se ela ficar enfiada em casa, sem sair para trabalhar ou para estudar, vai ser pior. Vai ter níveis assim para você intervir, verificar se a pessoa não está morando sozinha, se ela não vai ficar sozinha nesses próximos dias. Dependendo assim do que você está verificando na situação, você vai ligar para a família dessa pessoa. Tá? Você vai entrar em contato com a família dessa pessoa, assim. Que aí a gente está entrando em ação preventiva mais concreta, que é o contato com a família, para a família. Só que é que tá. Se você faz isso, você tem que estar muito convicto de que há um risco sério ali, porque se ligar para a família e falar assim, existe a possibilidade do seu filho cometer suicídio, isso é muito sério. Isso é pesado. Então, tem que tomar bastante cuidado. Via de regra, assim, a gente vai oferecer primeiro isso. Liga para mim se precisar. Atendi hoje. Você vai passar onde esse final de semana? Não, vou ficar em casa com a família. Então tá bom. Não, eu decidi que eu quero ir pro meio do mato, vou pegar uma barraca, vou me enfiar no mato. Sozinho? Preciso ficar sozinho. Então, não faça isso esse final de semana, adia esse plano, tá? Não é o momento, você tá, o estado depressivo ou melancólico, se preferir, ele é um brejo. Vocês já andaram em brejo? Parece que você vai andando e você faz força para andar, parece que se afunda mais, sabe? Ele
Tanto é que é uma comparação, uma metáfora utilizada nos escritos clínicos de que a pessoa escorre, a psique escorre, parece que a pessoa vai indo pelo ralo mesmo, sabe? E aí, então, são situações em que não é legal ficar sozinho. O umbral, né? O umbral remete aí a essa zona intermediária do mundo dos mortos, né? Em que parece que mais tenta se afastar da morte, mais ela se aproxima, não é? Aí não somente para a questão de você desconfiar de tentativa de suicídio, mas você está vendo a pessoa nesse movimento melancólico, eu particularmente trabalho da forma que me permite fazer recomendações, não sou da linha de trabalho muito abstinente, não. Se é o caso de fazer uma recomendação, eu faço e eu vou falar, olha, meu filho, não é o momento de você parar de trabalhar, não é o momento de você divorciar, não é o momento de você parar de ir para a escola. Você precisa manter as atividades práticas para você manter o seu estado de humor em um nível mais ou menos. Se você ficar em casa enfiado, assistindo televisão, assistindo Netflix, você vai deprimir mais. A gente entra em coisas que vai exigir uma intervenção muito mais contundente junto à família e até coisas que vai depender da saúde pública para a gente poder fazer, né? Mas assim, por exemplo, eu falei das formas de suicídio. Para nós profissionais é importante saber. No Brasil, os homens se suicidam por enforcamento e as mulheres por envenenamento. O pessoal fala de esconder facas, ok, mas é uma forma de suicídio pouco comum. Agora, a pessoa foi comprar chumbinho, não, não. Aí é uma intervenção mais próxima mesmo. Aí, a pessoa apareceu com corda, meu filho, você é técnico de informática, por que você comprou 3 metros de corda? Então são coisas assim, você tem que olhar de perto, sim. Aí exige uma intervenção em que a gente vai convocar a família e comunidade, digamos assim, né? Amigos, pessoas próximas, parentes, quem puder para estar junto com a pessoa por um tempo que seja, né? Mas chega nesse ponto, a gente vai precisar da intervenção psiquiátrica também, talvez para entrar com uma intervenção medicamentosa aí, porque aí a gente está falando de situações mais difíceis, mais declaradas mesmo. É tudo coisinhas assim que na nossa prática profissional a gente vai ficar de olho. Então o adolescente quer sumir. Ourinhos tem um fenômeno curioso que eu observo há alguns anos. Você tem uma média de desaparecimento de adolescente, um por mês. Geralmente de 12 a 15. Mas, menos mal, são desaparecimentos que voltam. Os adolescentes passam 3, 4 dias sumidos, aí de repente alguém acha eles na rodoviária de Franca, por exemplo. É um gesto meio assim de fugir da vida mesmo. Curiosamente, em Ourinhos eu vejo quase todo mês isso acontecer. Na pós-venção. Pós-venção é o trabalho que vem depois de uma tentativa ou de um suicídio efetivado. Aí é lidar com o luto da família, da escola, né, das pessoas aí que têm alguma proximidade com a pessoa que cometeu suicídio. É um trabalho importante também, muito importante, tem que tomar muito cuidado, não pode jamais cair na culpabilização das pessoas, dos sobreviventes, jamais isso. E é preciso permitir-se viver esse luto. Então, eu já vi, assim, por exemplo, escola que não se permitiu. E entra numa atitude, assim, do tipo assim, não, a melhor coisa é a gente continuar com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que vai animar as pessoas a viver. Não, você está completamente equivocado. Teve um suicídio de um escolar, você precisa de uns dias de luto, sim. Você precisa de uns dias de escola fechada, sim. É obrigação isso. E quando retomar, tem que sentar e conversar a respeito. Não é para fingir que não aconteceu. Não é para fingir que não aconteceu, de jeito nenhum. A gente sabe quanto é deletério isso de fingir que as coisas não aconteceram ou de fingir que a gente não está sentindo algo. É preciso vivenciar o luto, permitir-se o tempo de vivenciar o luto. No caso da pessoa que tentou e sobreviveu, tem uma pós-venção imediata. Geralmente a pessoa, logo depois de sobreviver à tentativa do suicídio, passa por uma internação hospitalar, muito mais por questões da ordem biológica mesmo. Então, ok, essa fase de internação hospitalar, a gente espera que o hospital coloque alguém o tempo todo com a pessoa.
Então a gente orienta a família para ter alguém o tempo todo com a pessoa. Ter o tempo todo alguém com a pessoa é estar disposto a ir no banheiro com a pessoa. Por quê? Basta uma calça jeans para conseguir se enforcar, certo? Basta um fio de telefone, basta um fio de varal. Então é preciso esse acompanhamento. A gente tem uma janela de umas 48 horas de um acompanhamento muito intenso na tentativa de suicídio. Essa janela de 48 horas aí, em que a pessoa corre-se o risco da pessoa tentar de novo. E aí depois vai ter que ser feito o acompanhamento psicoterapêutico com essa pessoa que tentou o suicídio. Ah, e tomou uma cartela de comprimido, isso é só chamar atenção, não vai morrer. E é saudável, então, eu tomar uma cartela de comprimido só para chamar atenção. Super saudável, não preciso de acompanhamento, eu não preciso de cuidados, então. Lógico que não. Ah, ele tomou sabendo que não ia morrer. Só se o cara é farmacêutico graduado. Como é que você vai saber a medida? Então, assim, infelizmente são coisas que a gente ouve até de profissionais, tá? Até de profissionais, por favor, não sejam esses, não sejam esses profissionais. A impressão que eu tenho é que entre adolescentes, eu não tenho números. Entre adolescentes, o mais comum é a tentativa de suicídio por medicamentos. É um cuidado mais concreto também. Se há uma suspeita mais concreta de tentativa de suicídio, os medicamentos vão ter que ser escondidos. Se a pessoa faz uso de medicação psiquiátrica, você precisa ver se ela não está escondendo a medicação psiquiátrica, porque ela vai esconder, vai acumular uma boa quantidade e ingerir de uma vez para cometer suicídio. Tomar cuidado com essas coisas. Para começo de conversa, que eu não sou muito favorável à medicação psiquiátrica para adolescente, só em situações mais severas, né? Mas é preciso acompanhar bem de perto o adolescente que faz uso de medicação psiquiátrica. E, inclusive, acompanhar se esse garoto, se essa garota não está tomando uma bebida alcoólica também. Então, a mistura medicação psiquiátrica com bebida alcoólica é uma bomba. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa, assim, que eu falei para o suicídio de forma geral, mas por cuidado com o adolescente, a gente olhar mais de perto e fazer um trabalho, como eu vou dizer assim, uma mobilização mesmo, né? Que é a restauração dos laços sociais desse adolescente, tá? Então, naquela lógica que eu falei da semana passada, vai se afastando, não se sente parte de nada, não se sente aceito em espaço nenhum, nem na família, nem na escola, nem na comunidade, nem na igreja, se sente deslocado de tudo, se sente deslocado da vida. Detectado isso, é preciso que a gente restabeleça esses laços, tá? Aí eu estou falando de um trabalho mais institucional, sim, mas a forma como eu enxergo, mesmo o trabalho clínico com crianças e adolescentes, eu não trabalho com crianças, mas com adolescentes, você intervém sim junto à família também. Eu sei que isso é problemático pra caramba, é difícil, eu sei que isso é muito difícil, mas sim, você precisa promover a restauração, a construção de laços sociais na vida desse adolescente. No caso de uma escola, é o próprio trabalho com o grupo. O grupo que a gente faz da psicologia vai se tornar um grupo de laços para a vida, se tudo correr bem. Geralmente corre bem, só fazer o trabalho bem feito. Esse grupo vai criar laços para a vida, e esses laços são muito importantes. Esses laços são também prevenção ao suicídio, são também cuidados até mesmo de pós-venção também. É prevenção a gente tomar cuidado com o excesso de exigência. É prevenção. Esse excesso de exigência acadêmica, de desempenho, esse puxão de orelha vale também para o nosso mundinho acadêmico, faculdade, para nós. Aí o boné serve certinho na minha cabeça, porque para nós professores aí, né? Essa preocupação nossa com a saúde mental, ela tem que se traduzir em coisas concretas. Não adianta ficar falando, eu me preocupo com a saúde mental de vocês. Tem que se traduzir em coisas concretas, né? Na educação, tem que se traduzir em coisas concretas. Por que eu insisto tanto em falar de educação? Não é só porque é da minha área, mas é que a vida do adolescente é 50% dentro da escola, né?
Então, são essas coisas concretas que a gente tem que ver. Não adianta falar assim, não, eu estou preocupado com a tua saúde mental, porém, me entrega aquela resenha de 35 páginas amanhã, viu? Não adianta, você tem que tomar atitudes concretas, sabe? Tem que mudar as coisas, vai ter que pegar leve, o professor vai ter que pegar leve, a instituição vai ter que pegar leve, não tem jeito. E isso é Setembro Amarelo de verdade, né? Os próprios alunos criticam em forma de meme, os adolescentes falam disso, não adianta, tem o Setembro Amarelo, aí massacra de prova, né? Pensando que setembro é o fim do primeiro bimestre, ou do terceiro bimestre nas escolas, né? Então, você tem a campanha do Setembro Amarelo até o dia 20. Aí, dia 20, prova, 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 prova. Uma coisa que eu ia deixando passar. Tomar muito cuidado com certas abordagens do suicídio, que culpabilizam a pessoa, que fazem de qualquer jeito, né? A gente está falando, então, de uma psique muito frágil, a gente vai precisar tomar todo o cuidado do mundo com aquilo. Se a pessoa está bem, bem fragilizada mesmo, como eu disse, como uma casa em ruínas, inclusive aquelas abordagens que tentam sacudir a pessoa para ver se ela acorda para a vida, podem ser muito ruins e podem aí degringolar de vez. Então tem abordagens espalhafatosas, sabe, que expõem a situação da pessoa, a gente tem que evitar. Então, por exemplo, fazer uma atitude do tipo, numa instituição qualquer que seja, fazer uma ação do tipo assim, olha, gente, esse aqui é o fulano, esse aqui tá mal, esse aqui tá deprimido, todo mundo vai abraçar, todo mundo vai acolher, vem cá, ó, fulano, vira aquela choradeira. Não. Quando a gente está numa situação de muita fragilidade psíquica, as emoções intensas podem nos derrubar, mesmo aquelas aparentemente boas, sabe? Mesmo aquelas aparentemente boas. Então, é uma acolhida muito espalhafatosa, pega no colo, vem todo mundo abraçar, vem a escola inteira abraçar, vem a igreja inteira abraçar, vem a comunidade inteira abraçar, sei lá, faz aquele carnaval. Isso, por incrível que pareça, pode desestabilizar tremendamente a pessoa. Tremendamente. Porque a pessoa, ela pode estar numa situação que ela está se equilibrando num fio de navalha, sabe? Ela está se equilibrando num fio de navalha. E é uma emoção muito intensa, vai fazer ela escorregar, seja uma emoção boa ou ruim. É esse cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso, uma certa sobriedade do psicólogo, que às vezes é criticada. Ah, o psicólogo com essa cara de nada. Não precisa ter cara de nada também, né? Mas, assim, essa sobriedade, porque a mente humana é complexa. A gente não sabe se uma alegria vai desestabilizar a pessoa, entendeu? Sabe? Ah, você tá mal? Ó, o negócio é o seguinte, vamos para uma noitada de rolê, isso é comum entre adolescente, vamos para uma noitada de rolê, enche a cara, toma 4 corote, que amanhã você vai estar bem, vai ter passado isso daí. Hum, hum, hum. E, principalmente, se ele fizer uso de droga ansiógena, semana que vem, né, aula sobre drogas. Se ele fizer uso de aula de droga ansiógena, é que tem aula que é ansiógena, que dá ansiedade, tem aula que dá ansiedade. Se ele fizer uso de droga ansiógena, como cocaína, êxtase, né, ele vai ter um rebote de depressão no dia seguinte, uma ressaca tremenda, e aí ele pode tentar suicídio por causa disso. Né? Ele pode tentar suicídio por causa disso. Então, também não é assim, né? Uma noite de prazer vai te deixar bem. Não, não é simples assim, né? Não é simples.